Olá, meus amigos, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para esse minuto de reflexão e nessa noite nós vamos conversar sobre uma pergunta que me foi feita em relação ao pecado. O que é o pecado? Bom, eu analiso e penso que nós não sabemos o que é o pecado. O conceito de pecado, no caso, ele abrange toda a sorte de fracassos do ser humano. Desde a transgressão de um único mandamento até a ruína total, no caso, da existência do ser humano ou da pessoa. Isso é um conceito de pecado. Nós temos, no caso, a palavra mais geral para pecado na Bíblia, e isso nós temos o texto hebraico no Antigo Testamento, que é transferido para o grego, e também nós temos o grego do Novo Testamento, que é a palavra hamartia, do pecado, no caso. E essa palavra, juntamente com as suas ramificações, e essa palavra ela vai indicar o quê? Ela vai indicar que o pecado é uma transgressão, no caso, contra a moralidade, contra as leis, e contra também os homens e também os deuses. No nosso caso, Deus. Bom, ela também significa o quê? Ela significa que pecar, pecado, transgressão, no caso, ser pecaminoso, pecador. Nós temos também uma tradução mais simples, no caso que nós falamos, que é errar. E errar também o alvo, perder o alvo, enganar-se, no caso. Falta de alcançar o alvo. E para mim, a simplificação de tudo isso seria o fracassar em atingir o alvo. Além da palavra hamartia, no caso, nós temos a palavra atikia. Atikia, junto com as suas ramificações, ela vai compreender também uma área muito específica que pertence ao mundo jurídico. Então ela vai denotar o quê? Ela vai denotar iniquidade, denota injustiça, atos ímpios, tratar de modo injusto, lesar, injustiça, delito, no caso, iniquidade, e ser, na totalidade de tudo, injusto. Essa palavra, atikia, ela traduz a palavra hebraica do Antigo Testamento, no caso, que é saque. O saque significa o quê? Agir injustamente. Significa oprimir. Significa, no caso também, extorquir. Junto com o saque existe outra palavra, que é a seker. O que é a seker? É a fraude, é o engano, é a mentira. A seker, junto combinado com a palavra lalel, do grego, ela vai dizer sobre falar. Falar, um falar mentiroso. Ou seja, a mentira. Esse é o caso. E nós temos também, junto com tudo isso, uma palavra no hebraico que é avon, que significaria, no caso, essa ofensa a Deus. Bom, a atikia, ela é uma palavra que é usada contra uma outra palavra grega que significa aletheia, que dá o sentido de verdade. Então, a injustiça, a atikia, ela é contra a verdade. Nós temos também uma outra palavra, algumas palavras, que, mas se não me engano, ela é parabases. É a palavra também que é da ramificação da atikia, e junto com as ramificações dela, que é a transgressão da lei. E nós temos uma outra palavra, parece paralelepípedo, é paraptoma, né? Que deriva de parapito, né? Que significa decair ao lado, ou cair ao lado, perder o caminho. Significa, então, no caso, a questão moral. Ela é uma ofensa pela qual a pessoa é responsável. Bom, nós temos outros conceitos em relação à questão do fenômeno do pecado, e nós temos a ilegalidade, nós temos a iniquidade, nós temos a impiedade, o tropeçar, o fraquejar, os desgraçar-se, no caso, a falta, a falha, o desviar-se, o enganar-se, o desconhecer, o não entender, são palavras que são usadas para poder falar sobre pecado. Mas por que nós estamos dessa maneira? Porque a pergunta foi feita: o que é pecado? Bom, nós entendemos que muitos dos pregadores e dos professores da Bíblia,
eles usam os seus púlpitos e as suas salas de aula para dizer que pecado é beber e fumar. Ora, será que Jesus Cristo despojou-se da sua glória, desceu a esse mundo pecaminoso, tomou a forma de homem humilde, foi vituperado, foi sacrificado na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou e vivo está, só para o homem não poder fumar e beber? Ora, é tomar o sacrifício e o sangue de Jesus por muito baixo. Por muito baixo. Bom, Paulo nos diz, interessante, sobre os mandamentos que nos foi dado, lá atrás no Antigo Testamento, e ele diz, lá vai falar sobre você matar, sobre você adulterar, sobre você tomar o nome de Deus em vão, e ele fala que se nós caímos em um daqueles mandamentos, dos 10, o decálogo no caso, nós caímos em todos. Quando nós chegamos no último mandamento, aí que Paulo fala, se nós caímos nesse último, e nós fazemos isto, que é o quê? A cobiça. E nós cobiçamos? Sim, cobiçamos sim. A mulher do próximo, o carro do próximo, o automóvel do próximo, o emprego do próximo, a casa do próximo e outras coisinhas mais. Até sapato e calça e roupa nós cobiçamos também. Bom, se nós que somos cristãos, que dizemos que nós somos santos, nós cobiçamos, nós somos pecadores também. Né? Interessante. Bem, então, todas essas palavras que foram ditas, no caso, sobre o pecado, elas também estão imbuídas também de culpa, de acusação, de causa de culpa, né? Então, o pecado é tanto um desviar-se do relacionamento, do caso, de fidelidade a Deus, quanto também a desobediência aos mandamentos de Deus. Então, eu vou adiantar um pouquinho agora, porque o mandamento de Deus, que Jesus vai dizer que é o mais importante, que sintetiza todos os mandamentos do Antigo Testamento, é o de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se nós não praticamos isso, não praticarmos isso, meu irmão e minha irmã, nós somos pecadores e estamos pecando contra Deus, porque não estamos desobedecendo os seus mandamentos. Bom, só o próprio Deus, só Ele pode julgar o que é certo e errado. Só Ele pode dizer quem é pecador e quem não é pecador, o que é pecado e o que não é pecado. Pois o pecado, ele é universal. E nenhum pecador pode existir na presença de Deus por causa da sua santidade. Nem os cristãos, porque nós somos elevados a Deus e podemos chegar na presença de Deus somente pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando Deus olha para nós, porque Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, Ele não vê o Geraldo, porque eu sou pecador. Ele vê o sangue que está sobre mim, o sangue do seu Filho amado. Então Ele me recebe, as minhas orações, os meus jejuns, aquilo que eu estou fazendo para Ele. Então, no caso, não existe ninguém que seja santo, nem os cristãos, nem aqueles que se arvoram dentro da igreja, que é melhor do que os que estão fora da igreja. Não existe ninguém que não peque. Se não fosse a graça de Deus para conosco, todos nós, toda a humanidade seríamos dizimados. A consequência, qual é a consequência do pecado, como diz a palavra? É a morte. Essa é a consequência do pecado. E aqui está a profundidade e a seriedade do pecado como poder dominante sobre o ser humano, sobre o homem, sobre a mulher, sobre a humanidade. Em contrapartida, Jesus Cristo, ele veio ao mundo como um homem para romper este círculo vicioso mediante o quê? A sua vinda e a sua morte e a sua ressurreição. Ele tomou sobre si as nossas maldições do pecado em prol do quê? Da liberdade de toda a humanidade. A partir de então, tudo quanto não surge, tudo quanto não é de fé e, portanto, tudo que não dá a união em Cristo, no Cristo vivo, é pecado. E nós vamos ver nisso a grandeza de Deus, do ato de Deus na sua graça. E nisso também está o quê? A razão e a responsabilidade de você, de mim, do homem, no caso, da humanidade, no tocante à sua fé e às suas ações. É verdade. Então, meu irmão, minha irmã, não me venha tomar o sangue de Jesus Cristo por baixo.
O sangue na cruz do Calvário vertido por amor da humanidade, para que todos fossem resgatados do seu mau caminho, do seu errado alvo, algo como beber e fumar. Milhões e milhões ao redor do mundo não bebem e não fumam e não são cristãos. Milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo não transgridem os 10 mandamentos e não são cristãs. Nós falamos das pessoas fora do nosso círculo, que nós achamos que o nosso círculo são de pessoas santas. E cometemos coisas piores do que a que criticamos nele. Então, nós devemos entender o seguinte, que nós falamos. Pecar, na sua totalidade, é não fazer aquilo que Jesus falou. Onde se resume a lei, onde se resume os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao seu próximo como a si mesmo. Entende? Quem bebe, quem fuma, faz mal para si mesmo. E também, no caso, nós podemos até dizer também, é isso, que se ele é dominado por isso, ele está entrando na questão da transgressão também. Não deixa Deus dominar, e sim as coisas. Isso não é só beber e fumar, né? São outras coisas também. Né? A sua própria língua, meu irmão e minha irmã, que você está na igreja, que você é santo, mas lá fora você é linguarudo, porque quando você morrer vai precisar de um caixão para você e um para sua língua imensa. Né? Isso também é errado. Né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não apontar. Jesus não veio apontar a mulher do poço de Jacó. Não. Ele disse, se você conhecer ao dom, e quem é que fala contigo, você pediria água e eu daria águas que sairiam fontes de dentro de você. Da mesma forma, a mulher adúltera, que os religiosos apontaram que era adúltera para Jesus, ele não a condenou, nem ficou apontando, você é adúltera, você é adúltera. Não, não. Filha, vá em paz e não peques mais. A igreja tem que aprender isso. Leia a Bíblia. Deus quer misericórdia. Deus quer graça. E nós estamos só apontando para as pessoas, apontando os defeitos, ao invés de nós exercermos aquilo que Jesus exerceu. Graça, misericórdia. Se você conhecesse o dom de Deus, o presente que Ele tem para você. Então medite nisso, pense um pouquinho, reflita sobre isso, sobre a questão do pecado, e se lembre, amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo, como a ti mesmo. Nisso está toda a essência da lei e dos profetas e do amor do Pai. Um grande abraço para você.